difícil. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria chamar a Renata aqui na frente. É você mesmo. Não tem outra. E nunca terá. Queridos, permaneçam de pé. Nós estamos encerrando hoje uma sequência de 21 dias de jejum e oração. Eu e a Renata e o Vitor, nós colocamos um propósito no nosso coração, reunimos lá em casa e nós entendemos que nós precisamos mais e mais de Deus, irmãos. Nós precisamos. E como indivíduos, nós precisamos buscar ao Senhor. Queridos, eu sei que tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, então para alguns pode ser repetitivo, mas esse ano são 28 anos de casado, e eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho. Louvo a Deus. Sou marido de uma só mulher, a Renata é esposa de um só homem, e nós estamos aqui à frente desse ministério, levando vida, pregando vida, testemunhando do favor do Senhor, e dizendo para você: há esperança para a árvore cortada. Amém. Há esperança para a árvore cortada. Amém. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de graça. Amém. Irmãos, tudo é possível que crê. Amém. Queridos, nesses 21 dias eu quero compartilhar com você. Eu vou falar de mim, a Renata, se ela quiser falar, é liberdade dela. Como nós fomos atacados. Como a nossa comunicação veio de uma forma a ser atacada, fragilizada. É aquele ditado que a gente brinca, né? A gente fala mercado, o outro entende Bernardo. É uma luta, irmãos. Não é simples, irmãos. Irmãos, preste atenção aqui. Não é tão simples. E eu queria que você entendesse. Por que eu estou aqui fazendo isso? É sobre um crescimento, irmãos. É sobre uma transição. É sobre aquilo que o Espírito Santo tem trazido à minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção no seu espírito. Não é sobre dizer que o meu casamento é melhor do que o seu. Não é sobre dizer que você está errado. Mas é dizer para você que esteja atento àquilo que o Espírito Santo tem para você essa noite. O culto dessa noite é um culto para a família. E eu quero ser profeta de Deus sobre esse lugar. E eu sei que o Senhor tem me levantado como profeta de Deus sobre isso. E aquilo que o Senhor trouxe ao longo desses 21 dias, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, com tudo aquilo que eu sou, que você possa pegar no seu espírito. Amém? Queridos, quando a gente entende aquilo que Deus quer fazer, as coisas vão mudando. Se você me viu, eu fui chamar a Renata lá no Ministério Infantil, chamei o Zélio no meio do caminho, para ver a atitude dos nossos filhos na hora do louvor. Ninguém pediu para eles sentarem aqui à frente, eles vieram e sentaram. E eles estavam aplaudindo ao Senhor, adorando, cantando com palmas. Quando mudou o ritmo da música, eles acabaram sentando. É sobre algo que nós estamos ensinando, é sobre algo que eles estão entendendo. Nós precisamos entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer sobre a igreja, irmãos. Não é fazer o que a gente quer fazer. É aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Amém? Se você entender aquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, se você permanecer, se você trazer o reino de Deus para a sua vida, tudo muda, tudo encontra lugar. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Tudo encontra lugar, tudo faz sentido, tudo acha cura, tudo acha restauração. Amém? Hoje a tia Renata vai orar pelos meninos. Vamos orar pelos nossos filhos e eles vão para o culto deles. Cuidado aí, rapaz, vem cá. Amém? Amém, igreja. Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar as nossas crianças. Vamos ministrar na vida de cada uma delas. Amém? Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Te agradecemos pela vida de cada um dos nossos pequenos que aqui estão. Pai, que eles continuem crescendo em estatura, em sabedoria e graça, mas em conhecimento da palavra do Senhor. Pai, como igreja do Senhor, nós possamos auxiliar as famílias a ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, mas que não haja negligência da parte dos pais, que eles possam também inculcar a palavra do Senhor
Amém, no coração e na mente dos seus filhos. Amém, Jesus. Pai, nós ministramos na vida dos nossos filhos, Amém, Senhor. das nossas crianças, Sim, a Deus. bênção do Senhor, o amor Amém, do Jesus. Senhor, Amém. a salvação que vem através de Cristo Sim, Jesus. Deus. Pai, que eles possam levar o Deus. Evangelho de Cristo Jesus Amém. aos seus coleguinhas de escolas, Amém. aos seus familiares, aos seus vizinhos, Amém. aos seus queridos. Pai, que aonde eles estiverem, que Jesus resplandeça na vida de cada um deles. Amém, Senhor. Nós abençoamos as nossas crianças com a bênção Amém. do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. Vão lá para o culto com vocês. Amém. Queridos, se você tem juízo, vá embora enquanto ainda é tempo. Quem fala isso é o pastor Luiz Hermínio. Se você tem juízo, vá embora que ainda é tempo. Se você não for, você é responsável por tudo aquilo que será pregado para que você receba. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 22, 29. Queridos, eu tenho convicção que muita gente vai sair daqui hoje ofendido. Muita gente vai sair daqui hoje ferido. Mas aquele que faz a ferida, ele traz a cura. Eu vou repetir. Aquele que faz a ferida, também traz a cura. Aquele que fere, sara. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Mateus 22, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos ler de novo? Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Até aqui. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor por toda a tua palavra. Pai, a tua palavra ela é verdade. Pai, a tua palavra ela é poderosa. Pai, a tua palavra, Deus, ela é remédio. Pai, nós sabemos que nem todo remédio, ó Deus, é feito de morango, é amargo. Pai, que o Senhor venha trazer a cura nesse lugar. Pai, nós profetizamos sobre restauração nesse lugar. Restauração pessoal, restauração de vida, restauração de famílias, restauração de valores. Pai, restauração de valores, ó Deus, Pai, éticos, restauração de valores espirituais. Pai, toma o teu lugar de honra em cada coração. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, se assentem. Eu preciso de muita concentração. Eu escalei algumas pessoas para estar intercedendo. Eu confesso para vocês, a mensagem de hoje, ela é confronto. E eu queria que a gente estivesse muito atento no Espírito. Queridos, eu gosto de falar, todo texto ele tem um contexto. E quando Jesus vai dizer isso, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus, tem um contexto. E esse contexto precisa ser entendido e respeitado. Qual é o contexto, pastor? Vamos lá com Renan, 22, 23. Mateus 22, 23. Naquele dia, alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição,
nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aí. Quer dizer, esse texto ele é muito claro e de uma coisa só. Esse texto fala de família, fala de casamento. Esse texto fala de dois grupos, de duas etnias. Um são os fariseus, os outros saduceus. Um casamento ele é feito de duas partes. E aqui nós temos duas partes interpelando Jesus. Nós temos os saduceus que não criam no impossível, não criam na ressurreição, não creem muito na parte espiritual, em anjos e demônios. E temos os fariseus que criam na vinda pós-morte, né? Que creem na ressurreição, creem no mundo espiritual. Mas como o próprio nome disse, é muito comum para a gente. São fariseus. Creem, mas não são assíduos àquilo que creem. Não vivem de fato aquilo que creem. Conseguiu situar duas identidades? Então nós temos os fariseus e os saduceus. Um crê, o outro não crê. O que crê também não crê muito certo, porque ele não é praticante daquilo que ele crê. E muitas das vezes a família é muito disso. A mulher crê, o marido não crê, ou vice-versa. Um até tem entendimento da palavra, mas também não vive. E a gente vive uma disfunção no relacionamento. A gente vive uma disfunção na família. Isso também eu posso pegar entre os pais e entre os filhos. Os pais são muito legal, muito bons, mas os filhos realmente são bem complexos, né? Ou às vezes os filhos são muito bons e os pais são muito confusos. E a gente tem uma família desorganizada. Queridos, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o que Jesus liberou, sobre essa essência de dois grupos que normalmente colocam Jesus na parede. Se o Senhor é Deus, por que o Senhor não corrige o meu casamento? Se o Senhor é Deus, por que a minha vida, o meu casamento, a minha família, meus filhos, por que essa confusão que eu estou imergido? O que acontece que eu vivo essa desorganização? E aí Jesus vai dizer para o erro de vocês está pelo fato de não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Para quem ele disse isso? Para os saduceus. Os saduceus não creem na palavra e nem no poder de Deus. Agora, já os fariseus, Jesus libera uma palavra para eles: ame ao Senhor o seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É preciso que nós pensamos, queridos, eu e você, como seres pensantes, a gente precisa ter um equilíbrio emocional, espiritual, porque o culto é racional. E é impressionante quando as pessoas entram em crises, elas entendem que elas precisam de uma organização primeiro, para depois vir cultuar. Irmãos, preste muita atenção. Na igreja é o lugar de pessoas com maiores problemas. Igreja não é lugar de gente normal. Irmão, gente normal não precisa estar aqui. Irmãos, igreja precisa ser lugar de doido.
Igreja é lugar de doido. Vou repetir para ficar bem repetitivo. Porque se você é um ser normal, não faz sentido você estar aqui. Porque tem que ser doido. Porque evangelho é renúncia. Evangelho é saber viver as renúncias. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não tem jeito. Se você é você, não faz sentido você estar aqui. Se você não quer tomar sua cruz e seguir ao Senhor, você está no lugar errado. Por isso que você não está perdido. Aí você fica perdido no mundo, porque você quer que Deus te abençoe lá fora, Ele não vai te abençoar. Mas você vem para a igreja e não quer renunciar. Você quer viver sendo você. E Deus quer pegar o seu entendimento e moldar o seu entendimento. Não é sobre você. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós somos filhos de Deus. E aqui tem muitos filhos de Deus. Amém? Queridos, eu quero provocar você, né? E ainda continua aqui sobre os fariseus. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você mesmo. Aqui é a parte mais difícil da igreja. Quando você lê esse texto, você precisa lembrar da cruz. Porque você não vai conseguir amar o seu próximo se você não entender a cruz. Porque a cruz era sua, a cruz é renúncia. A cruz é lugar de transformação. A cruz é derramamento de sangue, a cruz é morte. Então você morre para conseguir amar o seu irmão. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como que você vai dizer que você ama a Deus? Como? É impossível. Renan, vamos lá em 1 Coríntios 13. Eu quero do versículo 4. Muita gente pega esse texto e só pensa no casamento, e ele é muito maior. Queridos, o amor de Deus e aquilo que Ele tem para nós, Ele é paciente, Ele é bondoso. O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso. O amor não se conduz de forma inconveniente. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. 8. O amor jamais acaba. Até aí, parte A. Quer dizer, o amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O amor de Jesus, o amor, aquilo que Deus tem para a igreja, é transformador, é libertador. Amor é renúncia, é para sofrer mesmo. E Deus tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele pega eu e você para um lugar de exemplo. Ele pegou a vida de Jó, moeu Jó, para te dar esperança. Mas hoje Ele faz coisas com a sua vida para uma transformação de outros. Eu perdi um filho, o primeiro filho foi ofertado a Deus, Ele mesmo tomou para si. Não é fácil, irmãos. Não é fácil se reconstruir depois de perder um filho. E tão bem organizado, um casal bem preparado, aos nossos olhos, e você perde um filho. Cada um de nós tem os seus exemplos. E presta atenção, cada um de nós passa suas lutas para algo maior no reino dos céus. Se você entende o deserto, o processo, você sai curado, você sai transformando outras vidas, você sai libertando outras vidas. Queridos, evangelho, quando todo mundo está indo para lá, nós vamos para cá. Renúncia. Evangelho é caminho, é contramão. Evangelho é contramão. O amor, o amor, meu Deus, o lugar do amor, tão distante da igreja.
Amor parece que é para os namoradinhos, quem vai começando um relacionamento agora. Não. Queridos, eu tenho ficado assustado com o nível da fragmentação dos relacionamentos. E eu pego de A a Z. E eu não estou falando de Moriá. Eu abri alguns fóruns com alguns pastores, coloquei algumas perguntas em grupo de pastores que eu estou, além daquilo que a gente vê, além do que o Espírito Santo tem trazido, irmãos, eu estou profundamente impactado com aquilo que tem virado as famílias. E eu estou preocupado. No nosso curso do Aliança, que é excelente, e a gente tem várias pessoas com problema, a gente tem poucas inscrições, ainda tenho 3 vagas. A gente tem quase que falar assim, vai fazer o curso Aliança, vai ser bom para você. A gente tem quase que implorar as pessoas. Queridos, uma coisa que a gente trabalha forte no curso, sobre a nossa comunicação relacional. Sobre o que é uma comunicação de um para o outro, de entender, de falar do outro com leveza, com graça, com amor. A gente não constrói esse lugar. O relacionamento interpessoal da família, também com filhos, é fragilizado, é tópico. Como assim, pastor? A gente fala do que tem que comprar, do que tem que vender, que tem que ir no supermercado, que os meninos estão com problema, que tem que arrumar isso na casa, tem que arrumar isso no carro, precisa de dinheiro. As famílias conversam sobre isso. E aí a gente não vê a gente conversar assim, amor, você está mais bonita, estou te achando bem, parece que você está mais tranquila, parece que há algo diferente acontecendo em você, ou amor, eu estou preocupado, né? Estou te sentindo mais nervosa, o que está acontecendo, ou mais nervoso, como que a gente se constrói, o que está acontecendo, como é que está no seu trabalho, amor, tem alguma coisa que eu possa te ajudar? E a gente não sabe ter uma comunicação relacional, e o nosso casamento vai fragmentando, vai desmoronando, e rapidamente corre em passos largos para uma separação, para um ruir. Irmãos, família é instituição divina. E eu fiz questão de trazer a Renata aqui para comentar com você que nesses 21 dias, como a gente foi atacado na comunicação. E eu entendi no Espírito que era sobre isso também que eu iria ministrar aqui essa noite. E a gente precisa tomar muito cuidado. Querido, se a gente for ler ali 1 Coríntios de novo, está naquele lugar ali, irmãos, de amar, de sofrer. As pessoas não querem estar nesse lugar. E é legal quando a vida vai fazendo sentido. Eu fiz 50 anos semana passada, e a gente fala assim, talvez eu tenha mais 30 anos de vida só. Ou seja, metade da minha vida já foi. Mais da metade. E aí você fala assim, não dá para eu perder muito tempo mais. É verdade, até aí está tudo certo. Aí a gente começa, eu não vou aceitar mais qualquer coisa. Eu não vou aceitar mais qualquer desaforo. Agora é do meu jeito. E a gente vai se moldando com medo do tempo, ao invés de voltar para a palavra. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Quem perder a sua vida, vai ganhar. Queridos, o evangelho está muito distante de uma vida de renúncia, de entrega. A gente bloqueia, e é do meu jeito, e acabou. Bota esse Jesus na parede aí, azar dele. É o que os fariseus e os saduceus estavam fazendo. Jesus que se lasque, eu vou resolver porque eu só tenho agora pouco tempo. Mas nós erramos, a igreja erra, por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Você erra quando você não conhece a Escritura e o poder de Deus sobre a sua vida e a sua família.
Nós erramos quando nós não entendemos a Escritura e o poder de Deus. Nós erramos quando não amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós erramos quando não amamos o nosso próximo. Erramos feio. Você precisa entender esse lugar. A gente tem uma facilidade de criar adjetivos para os outros. Pastor Cláudio Duarte brinca muito com essas coisas, ele tem uma habilidade para isso, né? Quando a gente está no início do relacionamento, tudo é no diminutivo. E quando o relacionamento fica mais maduro, tudo é no aumentativo, né? Antes era meu bichinho, agora é minha vaca. E assim a gente vai construindo a vida. E acha que está legal. A gente deveria, por uma experiência de vida, melhorar. E o que eu vejo é que a gente tem piorado. A gente está mais distante da palavra. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a gente não está guardando a palavra. A gente não está tendo entendimento das coisas. Está um monte de casamento, o mundo é normal a separação, é normal tudo. E a gente vai na mesma balada, na mesma manada. Meu respeito quem tem os casamentos terminados, não é sobre uma indireta para você. É sobre o tempo de hoje, sobre como as coisas estão. Sobre a gente cuidar da nossa vida, cuidar da nossa casa. Ainda há esperança. Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de graça. Queridos, entenda. Deus está trazendo algo novo para a sua vida, para a sua casa. Deus quer fazer coisa nova na sua casa. Eu já falei sobre Mateus 10:38, que é tomar a cruz do Senhor e seguir. Renan, abre para mim, Atos 14:22. Atos 14:22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Irmãos, você não entra no céu se você não carregar a sua cruz. Se você jogar a sua cruz fora, você não entra no céu. Importa passar por, cadê ali? Poucas tribulações, está ali no texto? Então cuidado, a tribulação é parte do processo de Deus na sua vida. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com os nomes que você dá para a sua tribulação e a quem você dá as suas tribulações. Porque é Deus que fere e é Deus que sara. É Deus que te coloca. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por quem? Quem te prova? Quem está olhando para dentro de você? Quem está moendo você? Você quer ser aprovado ou reprovado? Nós estamos vivendo um tempo de reprovação e grande. E eu estou falando isso para a igreja. As pessoas estão como quem dorme. A gente passa uma vida vivendo ao bel prazer, dormindo em berços esplêndidos. E quando acorda é tarde. A gente negligencia as coisas de Deus. Importa, para entrar no reino de Deus, importa passar por muitas tribulações. Esse é o evangelho. E eu te falei com você, sugestão, vai embora antes do culto. Porque a palavra não é minha. E se você não quer viver o processo, o que você está fazendo aqui? Não é sobre largar e jogar fora. Renan, 1 Coríntios 1:18-25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos ler de novo. Certamente a palavra da cruz é loucura. Gente, igreja é lugar de doido. Doido. Você acredita que um homem foi engolido por um peixe cuspido? Esses dias aconteceu aí, quem viu?
Eu não tenho dificuldade de acreditar em nada na cruz. Só que o nosso Jonas ficou 3 dias lá dentro. Eu acredito, irmãos. Você acredita que o mar vermelho se abriu? Eu acredito. Então, queridos, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Verso 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Deixa eu te falar uma coisa para você. O que você pensa, Deus está nem aí porque você pensa. Mas nem aí. Ele não tem compromisso nenhum com o que você pensa. Ah, mas é porque o marido é meu, a esposa é minha, o filho é meu. Azar seu. Se endireite as suas veredas. Volte para a cruz de Cristo. Deus não tem compromisso com o que você acha, com o que você pensa. Importa sofrer e por grande tribulação. É isso. Quem tinha que perder um filho era eu. Quem tem que às vezes perder um filho maior, eu não sei. Quem já perdeu. Ou tanto, aqui nós temos aqui fugiu o nome, estou te vendo Dina, né? Mas o gaúcho perdeu a minha cunhada. Irmãos, são as tribulações. E você não vai fugir delas. Nós vamos negar a Deus. A vida continua. Lázaro, cantor, que Deus o tenha, vou passando a prova, dando glória a Deus. A vida é isso, irmãos. Não tem refresco, irmãos. Irmãos, e Paulo vai dizer que as leves e momentâneas tribulação desse mundo não são nada comparado ao peso da glória do que há de vir. Imagina que isso aqui é uma linha de eternidade. Não tem fim, né, irmão? Mas só para você entender. Ou seja, a eternidade é algo que não tem fim. A condição nossa das nossas lutas são muito pequenas. Irmãos, quem morre de câncer hoje, ficou 30 anos com câncer e morreu com câncer. 30 anos é nada perto de quem vai viver uma eternidade com Deus. Se você perder sua salvação pelo câncer, você vai passar a eternidade no inferno. Irmãos, nós, igreja, estamos muito distante do Evangelho, de uma renúncia, de uma vida sacrificial, de uma entrega. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Irmãos, por multiplicar a sabedoria e o conhecimento, o amor de muitos esfriaram. O entendimento, ele é bom. Cuidado. Cuidado. Aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Como que a gente gosta de ser saduceu e fariseu? Vamos botar Jesus na parede. Compartilhei um versículo outro dia aí com os irmãos lá de transmissão. Irmãos, a vida é boa, mas quem arruma os problemas muitas das vezes somos nós mesmos. Nós mesmos. Arrumamos cada tumulto para nós, que misericórdia. Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Irmãos, as coisas de Deus é loucura para o mundo. É loucura. E se você quiser entender Deus, Deus vai deixar de ser Deus, porque Deus não é para ser entendido. Vou repetir, Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Como a nossa mente humana vai medir Deus, queridos? Como? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Irmãos, o evangelho, a pregação é uma loucura mesmo. Não é tão simples. Não é tão simples. Você acha que as pessoas querem receber a Cristo? Não querem. Elas querem o favor de Deus. Elas querem a bênção.
É uma loucura isso. Mas as pessoas, quando elas recebem, tudo faz novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. (22) 22. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus. Cristo é poder de Deus. Cristo é poder de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Anda em poder de Deus. Vive em poder de Deus. É empoderado, como o povo gosta de dizer, né? As mulheres agora são empoderadas, o feminismo. Irmãos, nós em Cristo somos empoderados. É outro nível. É tudo maluco, mas é tudo diferente. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Qual que você quer? A sua sabedoria ou a de Deus? O que a Bíblia fala? A de Deus é melhor. Não traga entendimento para a sua vida, para o seu casamento. Traga Deus. Jogue o seu entendimento fora, a sua filosofia fora. Traga Deus para o seu casamento. Traga Deus para a sua casa. Palavras de eternidade. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Queridos, veja bem, volta lá, Renan. Volta. Aí. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Irmãos, a força humana é nada perto de, se é que Deus tem fragilidade. Não queira com a sua força. Não queira com o seu entendimento. Não queira viver a sua vida espiritual com ciência. Seja consciente, não com a sua ciência, com o que você acha que é certo. Porque as nossas justiças para Deus são como? Trapo de imundície. Nada, lixo, zero. Evangelho é loucura, irmãos. Renan, abre para mim Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar os debilitados dos fracos e não agradar a nós mesmos. Uau! Quem se acha o cara aí? Então suporta o fraco. Quem é fraco? Coloque-se no lugar de ser transformado, de ser ensinado. Ei, presta muita atenção no que nós estamos lendo ali, porque não são palavras minhas. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar os debilitados. Pastor, tem um povo aqui na igreja, vamos botar isso para fora, porque, né? Irmãos, não, ninguém fala isso, não é só uma forma de dizer, tá, irmãos? Irmãos, nós é que vamos suportar os fracos. Nós vamos amar os fragilizados. Irmãos, isso é evangelho. E a Bíblia ainda vai dizer, quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Tudo. Então, quem você é? Você é fraco ou forte? Essa parte a gente tem que ter uma consciência de quem nós somos. De um crescimento. Cabe aos fortes sustentar os fracos. Você tem que carregar a sua cruz. Você tem que carregar a sua cruz.
não é sobre o que você pensa, sobre o que você quer. E não agradar a nós mesmos. Nós estamos nessa era aí, ó. Eu já fiz isso várias vezes. É o meu umbigo. Eu preocupo com o meu umbigo. Se tiver bom para mim, que se lasque o resto. Isso não é evangelho. É sobre o outro. É o lugar do outro. O melhor para o outro. Verso 2. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. Surpreenda-o. Seja mais inteligente, seja mais sábio, não com a sua sabedoria, com o amor de Deus. Irmãos, ninguém resiste ao amor de Deus. Ninguém. Ninguém resiste ao amor de Deus. 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Ah, pastor, eu sofro tanto. Que bom, você está passando pelo processo. Deus não esqueceu de você. Porque eu estava vendo hoje uma reportagem, hoje não, foi ontem. Que coisa que me assustou. Apareceu um cara aí, numa caverna. Se alguém viu aí, você testifica para mim não ficar mentiroso. 190 anos. O cara fala que a morte esqueceu dele. Ele não parece um ser humano, ele está vivendo um bicho. Muito fragilizado, muito magrelo e anda assim, ó. E ele vive só. Ele fala, a morte esqueceu de mim. Você já imaginou a morte esquecer de você? Estranho. Eu sei que a pessoa mais velha que nós temos computada são 116 anos e é uma brasileira aí agora, se não me engano. Era uma japonesa ou chinesa, não sei. E apareceu esse cara agora de 190 anos. Pode não ser tudo verdade, que ele tem cara de 300 anos, ele tem. Ele é uma múmia em pé. Estou falando para vocês. Mas ele fala e fala bem. Incrível. Meu Deus. Parece um refugiado de guerra. Não, não é Brasil não. Loucura. Pode não ser verdade, irmão, 190 anos, mas assim, incrível, incrível. Mas eu fiquei com a frase, a morte esqueceu de mim. Irmãos, até se a morte me esquecer é ruim. Foi o que eu vi, foi o que ficou. Morrer é parte do processo. Morrer faz parte da vida. É saudável. Mas eu quero chegar bem para a morte. Não quero chegar com medo da morte. A morte precisa fazer sentido, irmãos. Porque o morrer em Cristo é lucro. É lucro. Verso 4. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Irmãos, as coisas do passado foi para crescimento, foi para entendimento, foi para aprender. Se você esquece daquilo que foi do passado, você vai errar. Queridos, os erros e os acertos dos meus pais me projetam para uma vida melhor. Aquilo que está na palavra que aconteceu outrora nos projeta para uma vida melhor. Aquilo que acontece no seio da igreja me projeta para uma vida melhor. A gente precisa, irmãos, entender aquilo que é para nosso ensino, aquilo que é para crescimento. A coisa pior que tem é quando uma pessoa não é aberta a uma transformação, não é aberta a uma mudança. Irmãos, é preciso, Romanos 12, 2, é preciso ter renovação de mente. Nosso culto é racional. Pois tudo que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência, irmãos, vai ter que ter paciência. Sujeitar os débeis, os fracos, os problemáticos, as lutas, vai ter que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, irmãos. Não é muito simples, tem que ter paciência. E pela consolação das escrituras, se te faltar escritura, você não vai conseguir ter paciência. Porque quando te falta escritura, você vai na sua ciência. Você acha que está certo. Você vai nas suas decisões.
E isso é perigoso, irmãos. Perigoso. Perigoso. É engraçado que, voltando nos saduceus e nos fariseus, que eu faço uma conjectura, voltando para o ambiente familiar, você tem 2 níveis de pessoas. E ao longo de tudo que eu falei, nós vamos ter pessoas, personagens, que flutuam nesses 2 pensamentos. Um crê mais, mas não vive. Outros são mais incrédulos. Ou seja, um é mais frágil, precisa ser acolhido. O outro precisa fortalecer o outro. Isso é um relacionamento saudável. Irmãos, eu tive o privilégio de casar com uma mulher que cresceu num lar evangélico. Como que a Renata me ajuda com a escritura, com a palavra. Como, amor, tem um negócio na Bíblia que fala, todo jeito traz para mim. Não, amor, você vai estar lá no livro de Romanos lá. Meu Deus, que bênção. Privilégio. É um fortalecendo o outro em tudo. A gente precisa ter esse lugar, irmãos, de construir na vida do outro. Mas agora não, eu sou o pastor, agora eu sou o dono da verdade. Para quê? Amor, isso aí é... Qual dos profetas que... amor, acho que é isso, tal. Não tem vergonha, irmãos. É leve. Amor, eu falei com você errado, eu falei alto. Me perdoa. A gente precisa mudar, irmãos. Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, quando eu olho para a Escritura, eu vou lá em 1 Coríntios 13. Como é que é o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tenhamos esperança. Evangelho é lugar de esperança. Os que esperam no Senhor desistem. Está escrito isso na Bíblia? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ou a Bíblia deixou de ser poder de Deus? Ou você está esperando no lugar errado? 5. Vai sim. Ora, o Deus da paciência, está vendo que não é com a sua paciência? Você não vai dar conta mesmo, eu sei que você não vai. Por isso que você precisa da Escritura, do Deus da paciência. E toda vez que você vai para seus pensamentos, seu entendimento, sua ciência, você vai ficar perdido. O Deus da paciência e da consolação, quem é que vai te consolar, irmão? Eu não aguento mais esse traste do meu marido, da minha esposa. Quem é que vai te consolar? Deus da paciência. Ele dá a consolação. Ao mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Verso 6. Para que vocês, unânimes, a uma só voz, glorifiquem a Deus. Irmãos, repete dentro do seu coração para você: família é instituição divina. Família é instituição divina. Eu vou confundir aqui. Os fariseus criam no mundo espiritual. Os saduceus não. Então, você precisa entender, se é fariseu ou saduceu, você entende que há uma guerra espiritual, que o mundo espiritual é contra a sua casa? Você acha que não, irmãos? Qual lugar você fica? Com a sua ciência? Demônio está preocupado com a sua ciência, com o que você pensa? Não, não mesmo. Então você tem que estar na Escritura e em Cristo, para que vocês unânimes, a gente precisa pensar como igreja, sobre uma restauração unânime da igreja, sobre uma restauração unânime da nossa família, da nossa casa, meu casamento, eu e a minha esposa. É preciso entender esse lugar. É preciso estar nesse lugar. Querido, quando você, presta muita atenção, aos jovens casados, a manutenção do casamento é fundamental. O bom relacionamento é fundamental. Aos que já estão vivendo outras lutas, aguenta firme. Renova no Senhor. Renova no Senhor. Busca no Senhor.
Irmãos, deixa eu falar para você. Casamento é uma bênção. Aquele que encontra uma esposa achou graça diante de Deus. Mas muitas das vezes nós mesmos homens endemonizando uma mulher, tiramos o valor que ela tem. Muitas vezes nós mesmos, mulheres, tiramos o marido do lugar que ele deveria estar. A gente precisa pensar nisso. É sobre um processo de unanimidade, de uma mesma inteireza de coração. Tem muita gente que, presta muita atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente que entende, eu casei com um marido crente, eu também sou crente, eu não casei em julgo desigual. Porém, à medida que o relacionamento acontece, vira julgo desigual. Tem jeito, pastor? Tem. Tem marido que desvia, tem marido, uma esposa que desvia, tem níveis de crescimento diferente, e vive guerras, vive julgo desigual. Então, como que você vai chegar com o seu casamento lá diante de Deus quando Deus chamar a sua senha? Lembra daquela historinha que os caras vão serrando a cruz? Vai que as monte de bonequinho lá levando a cruz. Aí um espertalhão vai lá e serra a cruz. Aí quando chega que tem que colocar a cruz para atravessar para o outro lado, o que acontece? Não dá. Porque a cruz é parte do processo. A cruz é o caminho. E isso é bíblico. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, para você chegar do outro lado, você vai precisar da sua cruz. Você vai precisar. Para que vocês unânimes, em uma só voz, comunicação ela precisa ser muito bem tratada. Irmãos, eu estou com muita dificuldade, presta atenção, estou falando de mim. Parte do problema meu com a minha esposa, no diálogo esses dias, é por não ouvir. E eu estou falando de problema de audição mesmo. Eu tenho PAIR, perda auditiva por exposição a ruído. Então, se você tiver que no louvor e vir conversar comigo, eu vou te entender mal. Porque muito som me faz não discernir muito. E às vezes eu estou ali, pera, entendi não. Ó, fala de novo, eu não te entendi. Não, amor, eu não entendi mesmo. Repete para mim, por favor. Irmãos, a gente precisa saber, e eu não estou nem tão velho assim. E eu preciso entender a transição da vida, porque a tendência é que eu vou ter mais dificuldade com isso. Parte da vida. E a gente vai mudando, a gente vai passando por melhorias e piorias. E a gente precisa olhar para a gente e falar assim, amor, me ajuda com isso. Eu não estou bem de audição, você precisa ser, quando você for conversar comigo, esteja atento se eu estou te vendo, se eu estou te olhando. Porque muda mesmo. Verso 7. Portanto, acolham uns aos outros. Não, lança fora. O que é o Evangelho? Acolha uns aos outros. No curso Aliança, a gente fala sobre um lugar de proteção. Esse lugar chama limiar. Um lugar de equilíbrio, de cuidado. E é sobre cuidar um do outro. E Evangelho é isso, querido. Quando Deus cria o homem, Deus leva o homem para um lugar de cuidado, que é Éden. Um lugar de provisão, de recurso. O projeto de Deus é de bênção completa, irmãos. Nós precisamos gerar, a igreja precisa ser um lugar, que acolham. Tem débeis na fé, tem pessoas fragilizadas. Elas precisam ser amadas, precisam ser acolhidas. Como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Irmãos, Cristo é o exemplo. Quando foi pego uma mulher em adultério, o povo da religião chegou para Jesus e falou assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Jesus estava agachado, desenhando no chão. Jesus disse, vocês estão corretos. Vocês realmente são bons fariseus. Sabem bem da lei.
Só não pratica, porque vocês também estão em pecado. Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Um por um saiu. E ficou só Jesus e aquela mulher. Mas Jesus podia ter tacado a pedra, irmãos. Jesus tinha todo o direito de pegar ali uma pedra e executar a lei sobre aquela mulher. Jesus não quer executar ninguém. Jesus quer acolher. E se eu e você somos Cristo nessa terra, nós acolhemos aqueles que precisam, mesmo estando errado. A Bíblia está escrito que o amor encobre muitos pecados. Não é que passa pano quente não, irmãos. Não é que a gente não está fingindo que não está vendo, não. Porque o Evangelho é isso. É sobre pegar os débeis. Casamento é isso, é sobre entender a fragilidade do outro e levar um crescimento. Ninguém resiste ao amor de Deus. Ninguém. Verso 8. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Pode continuar. E também diz: alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus. 11. Ainda louvem o Senhor todos vocês, gentio, e todos os povos o louvem. 12. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm. Parece que eu li ali alguns textos que não faz sentido. Mas quem são os gentios? Aqueles que não eram da promessa. Pastor, essa bênção aí, esse negócio é para os outros casamento, não é para o meu. Ei, não. É para quem tomar posse. É para quem tomar posse. A coisa mais sadia. Jesus veio para os doentes. A coisa melhor que você coloca no seu coração é entender que você precisa de ajuda. A coisa mais saudável que você faz essa noite é reconhecer que o seu casamento está ruim. Jesus veio para os enfermos. Jesus não veio para os soberbos, para os cheios de ciência, cheios de si mesmos, cheios de convicções. E o Deus da esperança, nós já falamos de Deus de, fica atento que o Espírito Santo está ministrando sobre você, né? E o Deus de esperança encha vocês de toda alegria. Quem enche o seu coração de Deus é você que aproxima dele, mas quem vai pôr alegria no seu coração é Ele. Eu vou repetir: é Deus que vai trazer alegria no seu coração. Não é seu esposo, não é seu filho, é Deus. É Deus. É Deus que traz alegria na sua vida. A sua vida é completa se ela for cheia de Deus. O seu marido, a sua esposa vai querer estar com você. Os seus filhos vão querer estar com você se você é cheio de Deus. Se você é alegre. Se nós somos limão amargurado, ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta. E paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Opa! Deus que traz alegria. Agora nós precisamos de uma fé, né? Paz na fé. Ou seja, se eu estou no limiar, se eu estou num lugar de construção de bênção saudável, eu experimento, eu gero, eu tenho graça de Deus, poder de Deus. A esposa, o marido, os filhos são alegres, são frutíferos, são bênção. E aí eu começo a experimentar algo novo. Há uma esperança no poder do Espírito Santo. Há uma obra do Espírito Santo para nós, queridos. Há uma obra do Espírito Santo para nós.
Queridos, a gente precisa entender, seja fariseu, seja saduceu, seja marido, seja esposa, não há lado forte. Não há lado forte. A gente precisa se reconstruir. A gente precisa se construir. A gente, como igreja, anda muito fragilizado. E se eu ler de novo, o erro de você está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós estamos muito cheios de milindro, muita pequenez, muito frágeis, muito. Renan, abre para mim aí Efésios 6. Efésios 6:10. Quanto mais sejam fortalecidos. Por que a gente precisa ser fortalecido? Porque a gente, na realidade, a gente é meio fraco mesmo. Então a gente precisa se fortalecer. Então precisa se preparar. Não dá para viver a fragilidade. Não dá para poder viver uma meninice. Irmãos, veja como é que o Espírito Santo vai trabalhando. O tema do acampamento é o quê? Maturidade. Olha como que as coisas vão ligando, né? Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Não é no nosso entendimento. 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Irmãos, se a família é atacada, você vai andar de armadura ou sem armadura? A gente sabe disso. Isso não é um livro de historinha. Ou eu aplico, os fariseus não criam, aliás, os fariseus criam, mas não aplicavam. A gente se torna fariseu aqui. A gente sabe da nossa responsabilidade e não veste. Então a gente precisa saber o que cabe a nós. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Irmão, tem cilada do diabo? Tem. Irmãos, tem condições que alguém da igreja, o próprio Deus usa a pessoa para poder te ferir, para te medir mesmo, para você crescer. Usa lá fora, usa na sua casa. E aí? Aceita o processo e cresça. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Não é para ficar mimizento, não é para ficar chorão, contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A minha luta não é contra a Renata. A minha luta não é contra o Vitor. A minha luta não é contra o irmão da igreja. A minha luta não é contra o meu chefe, como os meus amigos do trabalho. Não é, irmãos. Mas a gente endemoniza o outro. E é contrário ao que nós já lemos aqui hoje. Eu preciso suportar os débeis, amar, negar a mim mesmo, acolher o outro, viver para o outro, buscar o interesse do outro. Mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Por isso peguem toda a armadura de Deus. Irmãos, não dá para ter só a espada. Não dá para ter só a espada. Onde são os maiores problemas hoje? Eu quero abrir um espaço para me falar disso. Na mente. Para que vocês possam resistir o dia mau, depois de terem vencido tudo, é para vencer tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, Zé, qual foi o título da sua mensagem? Cadê o Zé Maria? Está no Ministério Infantil. Deixa eu pegar minha cola aqui. Compromisso de vencedor. Foi a mensagem que o Zé pregou domingo. Compromisso de vencedor. Irmãos, você tem um compromisso com a palavra, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Sim ou não? Então você permaneça nesse lugar. Não tem outro lugar para você e para mim.
é para permanecer inabalável, irmãos. É para permanecer inabalável. Irmãos, o diabo não te toca, o diabo não nos toca. Não é assim não. Ei, você não é qualquer um não. Você é filho de Deus. Presta atenção, mas viva como tal. Esteja nesse lugar. Verso 14. Portanto, fiquem firmes, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados na preparação do Evangelho. Irmãos, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho. Se eu estou firmado na palavra, sai da minha boca a palavra de Deus. Se eu estou firmado na palavra, o que sai? Sai o que edifica. Sai o que transforma. Segurando sempre o escudo da fé, no qual poderão apagar os dardos do inimigo, os dardos inflamados do inimigo. Irmãos, se você está preparado, irmão, deixa o inimigo vir, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Irmãos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Pastor, nós vamos passar pela grande tribulação. Eu até acho que nós já estamos passando, irmãos. E eu vou falar para você, Deus nunca poupou seus filhos em nada. Nada. Por 400 anos Deus se calou, que é o período interbíblico. Por 400 anos o povo foi escravo no Egito. Deus sempre levantou uma nação para julgar e condenar o povo quando estava em pecado. Por que Deus vai passar agora, como diz outro pano, e vai dar um refrigériozinho? O Evangelho está sendo pregado, irmãos. Você está sendo confrontado pela palavra, que hoje é um posicionamento. E se você tropeçar nos seus pés, prepara o lombo, que vai arder mais. Não é eu, não é sobre mim, não tem nada a ver comigo, é sobre a igreja. A gente precisa pensar, irmãos, onde nós estamos, para onde nós estamos indo. Verso 17. Usem também o capacete da salvação. Ah, irmãos, aqui é que está. Tem muita gente bom de Bíblia, mas zero de capacete. Zero de capacete. É uma palavra contrária, se perde toda, se confunde toda. Quem conhece o filme da mitologia grega sobre o calcanhar de Aquiles, né? Toda a armadura, o soldado Aquiles tinha uma fragilidade, porque precisa, né, para você andar, que é aquele monte de ferro da armadura. Aquiles, um excelente lutador, ele toma uma flechada no seu tornozelo, e aí ele é fragilizado e vencido, né? Então aí nasce essa expressão, né? O inimigo, ele sabe a fragilidade, a brecha. E ele está só te assistindo, na hora certa ele lança. E muitas das vezes hoje as flechadas são na mente. Na mente. Irmãos, você precisa do capacete da salvação. Você precisa viver uma vida mais estável com o Senhor. A gente precisa ser mais estável na palavra. Culto não é emocional. Não é sobre vir ao culto e gostar do culto. É sobre ser transformado pela palavra. É sobre ser moído pela palavra. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, preste atenção. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que vai blindar a sua cabeça aí? O que é o capacete? O que é o capacete, Eloá? De pôr na cabeça. O que nós pomos na cabeça? A palavra. A palavra. Jesus venceu a tentação no deserto com o quê? Com o capacete físico? Com a palavra. As coisas foram lançadas para ele, ele venceu como? Com a palavra. E eu vou ler o que eu li no início do culto. O erro de vocês está no fato de não conhecerem a
palavra de Deus. Porque tudo que for contrário à sua vida, que você ouvir dentro de casa, que você ouvir na igreja, que você ouvir na rua, o que você precisa ter é a palavra de Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu tenho crido, e é poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que eu penso, que eu creio, e a minha vida está sob o domínio dele. Nós precisamos, irmãos, entender, não dá para andar sem armadura. Não dá para andar sem armadura. Não é sobre uma vida dura para com o outro, é estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Renan, 2 Timóteo 1,7. E eu tenho que correr, que ainda tem muita coisa para falar, meu Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Isso não é singular. E aquele espírito ali é o seu espírito. O homem interior que você é, Deus não fez fraco. Deus não fez fraco. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Grave essa palavra moderação. Não está tendo moderação. Não está tendo moderação. Moderação é saber entender. Ir e vir. Duas vias. Equilíbrio. Dentro de nós, dentro do nosso espírito, Deus nos fez um espírito forte. E colocou poder de Deus. Amor. Lembra lá de 1 Coríntios 13? Ah, pastor, que lá não é para mim. É sim, é sim. O amor é sofredor, é sim. É sim, é transformador, é sim. Coração de poder, amor e moderação. 2 Coríntios 12, Renan. Meu Deus, para o tempo, Senhor. 2 Coríntios 12, 9. Está em Timóteo. Se é necessário. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo chega para Deus e fala assim: Deus, eu tenho espinho na carne, você precisa resolver isso para mim. E ele fala: se vira com isso aí, negão. Aprende a viver com isso. Diga ao fraco: eu sou forte. Se aperfeiçoa, cresça, mude, se transforme. Sim ou não, irmãos? Está na Bíblia ou não? Estou pregando heresia aqui, irmãos? Evangelho é confronto, irmãos. Deus não vai te tirar algumas coisas e você não tem o direito de tirar algumas coisas da sua vida. Aprenda a viver em Cristo Jesus. Aprenda a viver o Evangelho. Um lugar de renúncia, um lugar de transformação. E você não é tão fraco assim, mas você precisa se vestir da armadura de Deus. Você precisa do Deus da fé, do Deus da esperança. Dependa dEle, se vista dEle, cresça nele, se fortaleça nele. Erramos, pecamos por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Erramos e também porque não amamos a Deus com todas as nossas forças e não amamos o próximo como a nós mesmos. Irmãos, eu quero entrar num ponto aqui, e não é nenhuma indireta. Deus sabe do meu coração. Irmãos, eu tenho estudado muito, muito a psique humana, mais do que muita gente pensa.
eu tenho analisado muitas coisas, estou sempre muito captando muitas coisas. E como eu falei, abri um fórum de perguntas, abri um fórum também de perguntas dentro do grupo de pastores. Alguns a gente conversou no privado. E é impressionante como que a palavra liberada, parece que a gente esqueceu o poder dela. Nós sabemos que tudo que se formou em Gênesis foi pelo poder da palavra. Nós sabemos que se eu falar com meu filho assim, maldito, moleque, seu burro, ele fica o quê? Inteligente, irmãos? Se você tem as mesmas palavras para o seu casamento, para o seu relacionamento, seu casamento fica bom? Não, irmãos. Não. Há uma liberação de palavras, todas equivocadas. Quanto que a gente está distante da palavra e do poder de Deus. Irmãos, preste muita atenção. Quando eu escuto a palavra narcisista, eu quase desmaio. Eu tenho repune, eu tenho nojo dessa palavra. Eu prefiro falar diabo, satanás e capeta, porque eu mando ele embora e ele vai. Isso virou remédio na boca dos outros. Quantos casais estão sendo destruídos? Meu marido é narcisista, minha esposa é narcisista. Ah, vai lamber sabão. Vai lamber sabão. Estou com nojo dessa palavra. Estou com nojo de um monte de coisa. Larga o seu marido, larga a sua esposa, porque ela tem um problema psicológico. Então larga o autista, larga o bordem, larga todo mundo. Que é o Evangelho. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Chega, irmão, chega. Chega mesmo. Está nojento. A ciência está matando muitas coisas. E o casamento e a família. Alguém fala para largar? Nilma, você larga a sua filha, Nilma? Irmãos, a gente precisa pensar o que a gente está querendo viver de evangelho. A gente precisa pensar. Irmãos, o que é um narcisista, um autista, um borderline, né? Ou um bipolar? Muitas das vezes, muitas das vezes, vou generalizar porque eu não quero entrar aqui, até para ser bem resumido, porque não é sobre isso. É alguém que teve um problema lá atrás na infância. É alguém que faltou amor, faltou um cuidado. E ela precisa de restauração. Irmãos, quando você libera uma palavra para alguém sobre, por exemplo, o narcisismo, entra na internet, só palavra de desencorajamento, só palavra de destruição. Eu fui dormir 2 horas da manhã, porque eu só encontrei um cristão até hoje, além de mim, que prega, que tem transformação para o narcisista. Só um. E esse cara é americano. E eu ouvi nos vídeos dele em inglês e lendo a legenda. Senhor, levanta mais pessoas. Evangelho é contramão. Todo mundo já falou, a ciência já falou. Estou nem aí para a ciência. Estou nem aí para a ciência. Eu vou ao contrário. Eu quero que o Senhor me levanta como um grande homem de restaurador de narcisista. Eu quero. Para com isso. Libera palavras de bênção. Libera palavras de transformação sobre as pessoas que você ama. Saia da ciência e vai para a palavra. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, eu estou com repune. Meu coração falta derreter de nojo dessa palavra. Nossa, como eu ouço isso. No trabalho, para todo lado. Eu abro o Facebook, eu abro o Instagram. Tudo é narcisista, meu Deus. E todo mundo incrédulo. Crente falando só das bocas cheias. E tudo incrédulo. Eu entro lá e rebento. Palavra de Deus, irmãos. Irmãos, o meu Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
Vendo muito casamento fragilizado, jovens, velhos, casamento jovem, cheio de problema, irmão. Devia estar vivendo melhor do relacionamento. Pessoas doentes por alguma condição do passado, que elas nem são culpa delas. Estão precisando de ajuda e ser amadas. Mas ninguém se compadece. Muitos dos problemas, de alguma forma, são fruto de uma infância problemática. Qual a culpa? Renan, abre para mim Lucas 19, 10. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. O seu Deus é o Deus do impossível. Evangelho é contra a mão do mundo. Evangelho é contra a mão do mundo. Evangelho é renúncia, é morrer mesmo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus morreu para as pessoas que têm esses problemas? Sim. Vai salvar? Sim. Ele não morreu para quem é bom, para quem é saradão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E quem vai ser usado para ser cura dessas pessoas? Nós, eu e você. Atos 1:8. Mas vocês receberão um energético, uma vitamina D. É isso, irmãos? É poder, irmão, poder para fazer. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não vai ser um flash de emoção que vocês vão receber, irmãos. É poder de Deus. Não é sobre ciência, é Deus. Tem alguém me entendendo aqui, gente? Primeira Coríntios 13, verso 12 e 13, e eu encerro. 1 Coríntios 13, 12. 13 é H. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Talvez isso que eu estou te falando aqui você nem aceite e nem te faça muito sentido. Está meio obscuro ainda, eu não tenho toda a ciência. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Irmãos, eu não tenho toda a resposta para um narcisista, por exemplo. Eu não tenho. Mas eu tenho Deus para eles. Amém? Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei. Vou conhecer como também o Senhor é conhecido e eu vou ser conhecido, para a honra e glória dele. 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, irmão. Irmão, se você permanecer na fé e na esperança e no amor, sua vida vai ser mudada. Seu casamento vai ser mudado. Você vai ser transformado. Você vai ser transformado. Não podemos errar por não conhecer a Escritura. Mas você não pode errar por não conhecer a Escritura. Que todo sofisma humano, que todo entendimento humano caia por terra. Que seja sobre a sua vida a palavra de Deus. Feche seus olhos. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai, nós lutamos, ó Deus, contra uma potestade intelectual, sofismas humanos. Pai, é uma guerra espiritual. Pai, esse demônio, ele não sai, ó Deus, numa condição normal, porque são pensamentos, são sofismas. Pai, nós queremos ficar com a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é poderosa. Pai, a Tua palavra ela é eterna. A Tua palavra, Deus, ela é maravilhosa. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Seja o Senhor sobre esse lugar. Seja o Senhor sobre cada coração, Senhor. Pai, como eu disse, Senhor, pessoas aqui sairiam daqui hoje feridas, mas o Senhor é aquele que traz a cura. Pai, nós não fomos feitos com um coração de
fragilizado. O Senhor nos deu um espírito forte. Pai, nós queremos permanecer na Tua palavra e na força do Teu poder. Pai, renova, Senhor, casamentos aqui essa noite. Restaura, Senhor, pessoas que têm vivido, ó Deus, sobre palavras de engano. Pai, pessoas que têm sido debilitadas, Senhor, com palavras, ó Deus, que não Te glorificam. Pai, em nome de Jesus, seja aqui a Tua mão, seja aqui a Tua graça, Senhor. Pai, dê sabedoria, Senhor, a cada pastor que tem lutado contra esses sofismas. Pai, prepara, Senhor, os altares, Senhor. Levanta, Senhor, psicanalistas, Senhor. Levanta, Senhor, mulheres, homens de Deus, Senhor, a pregar, ó Deus, a verdade. Pai, seja o Senhor, ó Deus, a trazer restauração e graça, Senhor. Restauração e graça. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Pai, opera, Senhor, sobre a Tua igreja, o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Pai, opera sobre as vidas que aqui estão, o Teu querer e o Teu realizar. Pai, venha trazer cura. Pai, que ninguém venha se esconder atrás, ó Deus, dos seus problemas. Pai, que nenhum, que seja qualquer enfermidade, é debilitado na Tua presença. Pai, que cada um aqui se reconheça quem é, aquilo que precisam. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Queridos, eu queria que você de olhos fechados, eu não queria ninguém andando. Queria ninguém andando. Quero você de olhos fechados. Se tem alguém aqui que entendeu essa mensagem e de alguma forma quer uma oração, você não vai precisar vir aqui à frente se você não quiser. Eu queria que você se posicionasse aí no seu lugar. Se você quiser que eu ore para você, eu vou ter o maior prazer, você vem aqui à frente. Se você quiser. Mas eu queria que você entendesse agora aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Pai, Santo, Santo é o Teu nome. Senhor, tem vidas aqui, Senhor. Pai, venha trazer aqui, Senhor, direção e graça. Pai, nós profetizamos aqui restauração. Pai, se tiver alguém amarrado na cadeira que quer vir aqui à frente, que venha, seja livre. Pai, que ninguém seja impedido de estar no Teu altar, de Te adorar, Senhor. Pai, eu vejo mãos erguidas, coração aberto, recebendo essa palavra. Pai, venha trazer restauração e venha trazer graça. Pai, venha trazer unidade de pensamento, Senhor. Pai, venha trazer unidade de pensamento, Senhor. Pai, venha renovar, Senhor Deus, vidas aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, aqui o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Pai, que haja renovação de mente. Pai, que o Senhor venha fortalecer toda a alma, todo o espírito. Pai, tira, Deus, tudo que não vem do Senhor, tudo que não vem do céu e lança fora, Senhor. Pai, vai limpando o coração, Senhor. Vai transformando vidas, Senhor. Pai, visita, Senhor, aqueles, ó Deus, que choram essa noite. Pai, tem pessoas aqui que choram na Tua presença. Pai, que haja cura, que haja graça, que haja restauração, Senhor. Que haja entendimento, Senhor. Oh, Senhor, venha com bálsamo de Gileade, trazendo aqui, ó Deus, restauração. Trazendo aqui, Senhor, graça sobre graça. Pai, nós profetizamos aqui o amor do Senhor. Pai, o amor do Senhor, ó Deus, encobre muitos pecados. O amor do Senhor, Ele é perdoador. Renova, Senhor, em nós todo querer e todo realizar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Só te abençoe em nome de Jesus. Podemos adorar ao Senhor.